Deus tratando de Israel no natural. Era coisa física, era uma terra física, vamos dizer assim, a terra física, né? Era a terra natural, a Canaã. Agora, ele está tratando da igreja nesses dias como ele está chamando para os gentios um povo para o seu nome. Ele está tratando deles no espiritual. Quando ele estava fazendo a promessa da terra prometida para Israel, ele estava prometendo a terra para a sua noiva. Como ele tratou deles no natural, simplesmente paralelo, um ao outro. Tudo quanto Deus fez com eles, e tudo quanto Deus fez para eles, e tudo quanto eles fizeram em resposta, cai para nós como exemplo. Isso dentro do espiritual. Então, dificilmente a gente consegue chegar ao fim do esboço por causa disso. Porque uma coisa chama a outra. Agora eu me lembro aqui de 1 Coríntios 10. E a gente tem que deixar o Espírito à vontade. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que eu seguia, e a pedra era Cristo. Então, aquela rocha natural que havia ali era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte dele, e assim, lá aqui, ele diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, e estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então foram feitas em figura, para nós. Porque muitas pessoas não encontram muito relacionamento do Velho Testamento com o Novo. Ou seja, não enquadra a igreja no Velho Testamento, mas ela está lá. Ela está lá no Velho Testamento. Agora, vamos continuar aqui. E tudo quanto eles fizeram em resposta cai para nós como exemplo. E vemos até esse ponto que a palavra tem sido cumprida exatamente igual. Como no natural, quando eles ganharam a vitória ou duas, eles se instalaram para regozijar e gritar e dançar e louvar a Deus, justamente como a igreja fez. Não foi o que eles fizeram logo após atravessar o mar? Eles fizeram o Pentecostes. Eles saltaram, gritaram, eles louvaram a Deus. Miriam bateu a caixinha dela. E o que aconteceu logo? Se os pentecostais pudessem ver isso, esse paralelo. Não é por isso que nós vamos ser caixas fechadas. Nós vamos extravasar. É como eu estava dizendo, lá nós não vamos precisar de ler nem de orar. Lá vai ser só louvor, mas aqui não pode ser só louvor. Você não pode sustentar uma vida espiritual somente com louvor. A igreja não pode ser sustentada somente com louvor. É um bom alimento? Tá bem. O mocotó é um bom alimento. Então coma só mocotó a vida toda. Toda a vida. O arroz é um bom alimento?
O arroz integral, melhor alimento do mundo. Alimento básico. Mas você não pode comer só arroz a vida toda. Você tem que ter verduras, legumes e outras coisas. Precisa da proteína. Isso aqui, nessa dimensão, o natural mostra o espiritual. É muito fácil relacionar uma coisa com a outra. Também lendo 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver esse paralelo entre o natural e o espiritual, Paulo tratando de Adão e Jesus. Primeiro Adão, o segundo Adão. Então veja, você vai ler a partir do versículo 42, você vai ver assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Há um tratamento com o natural, há um tratamento com o espiritual, porque há corpo natural e há corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Esse último Adão é quem? Jesus Cristo. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Primeiro tem que ser o natural, o animal, para depois, então, o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Agora, tudo corre em paralelo. Assim também é conosco. Nós temos que ser terrenos primeiro. Nós não existiríamos. Seria o nada se não nascêssemos, não passássemos pelo processo humano. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Agora, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Agora, vocês percebam uma coisa, que Deus está nos dando palestras, como domingo passado, que nem o próprio Senhor Jesus pode dar mais do que aquilo, porque é tudo que Ele tem. Não há um grande mestre que amanhã possa chegar e mudar aquilo, dar mais do que aquilo. Em relação a essa metamorfose, essa transformação. Agora, parece uma continuidade programada, mas não é. É o Espírito que ordena. Porque esse paralelo é muito importante a igreja conhecer. Então ela salta, ela louva, ela dança, louva a Deus, justamente como a igreja fez lá ao atravessar o mar, como Israel fez. E agora tem esperado 40 anos pelo começo de outra coisa. Durou 40 anos aquilo. Assim pensamos em Moisés. Por que Moisés? Ora, um tipo de Cristo. Josué, um tipo do Espírito Santo. Este grande servo do Senhor, como no seu nascimento, o lugar de seu nascimento, Deus o escolheu para o seu trabalho, o nascimento dele, e a vida dele era muito difícil de viver, porque ele é um homem e ele quer vivê-la de um modo, e o Espírito de Deus o guia de outro modo. Agora, isso aí é a maior tormenta, é o maior sofrimento que um homem chamado sofre aqui. Um homem verdadeiramente chamado por Deus sofre demais. Não precisa ninguém
elas não acusariam nenhum homem chamado por Deus. Porque não é fácil. Moisés chegou ao ponto de dizer: olha, eu quero morrer. Me mate. Porque ele é um homem e ele quer vivê-la de um modo, a vida desse homem. E o Espírito de Deus o guia de outro modo. Ele tem sentimentos humanos como todos têm. Ele é sujeito às mesmas paixões, inclusive para saber se compadecer dos demais, porque se ele fosse impecável, o profeta diz, se ele fosse impecável, ele não saberia entender, compreender as dores dos outros, se fosse intocável. E ele quer vivê-la de um modo, no modo natural. Ele tem que viver a parte natural. E o Espírito de Deus o guia de outro modo. Que decisões imprudentes, aparentemente aquelas que ele fez. Quando com um pé no trono para ser herdeiro do mundo, e então tomar o outro lado, tornar-se um exilado, um vagabundo, aparente e mentalmente seria uma coisa insensata, porque são poucos os ministros que deixaram de ser alguma coisa para serem ministros. Não são todos. Deixaram de ser, renunciaram a alguma coisa. Por esta mensagem, principalmente. Renunciar uma carreira. E Moisés renunciou. Isso soou de uma maneira insensata. Porque Deus tinha que trabalhar dentro desse prisma, o natural com o espiritual, e ele precisava de Moisés naquele lugar que Moisés ocupou. Não podia ser fora.